Beleza, pessoal? Continuando a aula, então, nós vamos tratar do regime jurídico administrativo. O que seria esse regime jurídico administrativo? É a forma como se regula a administração pública, né, em todas as suas nuances, claro, né? Cada parte da administração pública pode ter uma regulamentação um pouquinho diferente e a gente vai ver que determinados órgãos, determinadas classificações acabam tendo um regime jurídico aplicável um pouquinho diferente do restante, mas existem algumas normas gerais desse regime jurídico administrativo que são aplicáveis, se não a todas, a quase todas as classificações dentro da administração pública. Então, regime jurídico administrativo tem uma definição dada pelo professor Matheus Carvalho que eu achei muito interessante e eu vou citar aqui para vocês. Regime jurídico administrativo, segundo o professor, é o conjunto harmônico de princípios que definem a lógica de atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Esses princípios devem guardar entre si lógica, havendo entre eles um ponto de coincidência. Então, regime jurídico administrativo, portanto, nada mais é do que o conjunto de princípios que vai regular a administração pública e que vai dizer quais são as prerrogativas da administração em face do particular e quais são os deveres dessa administração também em face dos particulares, em face do povo, né, que no final das contas é quem detém o poder, ainda que seja exercido, né, indiretamente através de representação. Então, basicamente, o que a gente vai estudar dentro do regime jurídico administrativo são os princípios que baseiam a atuação da administração pública em todas as suas formas. Beleza? Começando então esses princípios, eu tenho dois princípios que são o que a gente chama assim de a pedra de toque do direito administrativo, tá? São esses que podem ser considerados até, a depender da definição, metaprincípios. O que quer dizer isso? Que são princípios que regulam princípios, ou seja, eu tenho lá os princípios da administração pública, mas acima de tudo, acima de todos, eu vou aplicar estes dois grandes princípios que regulam de uma forma geral a atividade da administração, que são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Bom, vamos começar então pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Basicamente, pessoal, esse princípio ele indica que o interesse público, ou seja, a administração pública nesse caso, né, que representa o interesse público, ele está acima do interesse dos particulares. O que isso quer dizer na prática? Na prática, a administração ela pode ter certas prerrogativas, certas vantagens sobre o particular, tá? Em nome da defesa desse interesse público. Então, vamos dizer que a administração celebra um contrato com o particular, por exemplo. Esse é um dos mais claros exemplos, digamos, dessa supremacia do interesse público sobre o particular. Quando a administração firma um contrato com um particular, as cláusulas desse contrato, elas sempre vão respeitar, em primeiro lugar, o interesse público ali envolvido. E a administração, quando ela firma contrato com particular também, normalmente por licitação, ela pode e deve ter certas cláusulas que são, a gente vai aprender lá na frente, são as cláusulas exorbitantes. O que quer dizer isso? Né? A administração ela tem certas prerrogativas dentro do contrato que podem ou não estar expressas, né? Mas elas decorrem de lei, e que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Então, veja bem, a administração tem um contrato com um particular e ela pode unilateralmente, durante o contrato, alterar alguma cláusula
tá? Sempre visando o interesse público envolvido dentro daquele caso. Então, o interesse público aí envolvido é maior do que o interesse daquele particular que, em tese, estaria sendo prejudicado dentro do contrato. Tá? Esse particular está sendo prejudicado dentro do contrato porque ele está sendo alterado unilateralmente, mas o interesse público acaba sendo maior do que o interesse envolvido no particular. E a gente vai ver que tem diversos exemplos, diversas situações na legislação em que a gente vê claramente aplicado o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E a indisponibilidade do interesse público, ela é tratada de outra forma. Tá? A indisponibilidade do interesse público, ela está muito mais ligada à ação da administração, que deve sempre tomar o rumo do interesse público envolvido. Então, quer dizer, existem determinados atos, a gente vai ver isso mais para frente também, existem determinados atos da administração que são chamados discricionários, ou seja, eles têm um certo grau de liberdade de atuação, mas esse grau de liberdade, ou seja, até quando a administração tem um determinado grau de liberdade, ela deve seguir os parâmetros dispostos pela lei. Então nós vamos ver, por exemplo, que a discricionariedade, ela não é ilimitada, ela é sim limitada ao interesse público envolvido e limitadas às hipóteses previstas em lei. Por quê? Porque o único intuito da administração é regular o interesse público, é atingir o interesse público. Então, o concursado, né, o servidor ou o representante da administração pública, ele não pode agir conforme as suas próprias convicções pessoais. Ele deve agir conforme o pensamento da administração, que é objetivando alcançar o interesse público maior. Beleza? Conseguimos entender? Tem vários exemplos dentro da legislação da indisponibilidade do interesse público também, tá? E um caso muito evidente, eu acho, né, dessa questão da indisponibilidade do interesse público, ele envolve as questões tributárias. Veja bem, o poder público pode parcelar o valor de um tributo, né? Pode fazer um acordo num processo judicial, por exemplo, parcelando os valores. Na verdade, a resposta para isso ela está dentro dos tribunais exatamente nessa questão da disponibilidade do interesse público, que é o seguinte: o poder público pode sim parcelar tributo, pode sim fazer acordo em processo judicial e assim por diante, desde que essas hipóteses de parcelamento, desde que essas hipóteses de acordo estejam previstas em lei. Então, quer dizer, o agente fazendário, na hora de verificar essa situação, ele vai ver se existe algum parcelamento legal previsto, ele vai ver se existe alguma possibilidade de acordo previsto. Hoje existe a lei que permite a transação nas execuções fiscais, né? E existindo essa possibilidade dentro daqueles limites específicos, ele vai poder fazer o acordo, vai poder fazer o parcelamento. Mas a gente tem que se atentar que é o seguinte: lembra que eu falei que o próprio princípio da indisponibilidade do interesse público, né, e da supremacia do interesse público sobre o particular, eles são metaprincípios, eles vão ser aplicados acima, inclusive, de todos os outros. Então, pensa bem, vamos verificar a seguinte situação. Existe sim um parcelamento legal em andamento, né, para o agente fazendário, para o procurador da fazenda. Só que o contribuinte vem e oferece outro parcelamento, outra forma de parcelamento, ainda mais benéfico, tá? Ainda mais benéfico. E aí a fazenda diz: não, eu preciso respeitar aquelas hipóteses legais. Somente naquelas hipóteses, daquela forma lá,
eu vou fazer esse acordo, eu vou parcelar esse tributo. Do ponto de vista, tá? Do ponto de vista das decisões que vieram até agora, estaria correto, né? O procurador da Fazenda, inclusive, estaria correto no sentido de dizer, olha, eu não posso dispor do interesse público, eu não posso, dentro de um princípio, que também é o princípio da legalidade, né? Eu só posso fazer aquilo que a lei permite expressamente. Agora, vamos pensar, não é maior do que tudo isso, né? Do que a legislação, do que o princípio da legalidade, inclusive, a indisponibilidade do interesse público, e o interesse público nesse caso não estaria em receber da melhor forma possível? Então, quer dizer, vamos dizer que a lei tivesse previsto um parcelamento de 12 até 60 meses. Então, mínimo 12, máximo 60 meses, o parcelamento previsto lá numa legislação tributária, enfim, não importa qual seria. Se o contribuinte chega e fala, não, eu quero depositar 30% do valor de entrada e dar o resto em 6 vezes. E a Fazenda diz, não quero receber, eu quero receber em 12. Não passa a ser algo que está, ao invés de seguindo, né, a legalidade, o interesse público, não passa a ser algo que está, inclusive, ferindo essa indisponibilidade do interesse público? Não é interesse público receber mais rápido, receber de uma forma mais simples esse débito? Creio eu que sim. Então, isso só para vocês entenderem que existem casos em que não é tão simples assim de eu entender, por que não se aplicaria, por exemplo, o princípio da legalidade a um caso bem específico, tá? E por que, por exemplo, que esses princípios eles são maiores do que eventualmente a lei, do que eventualmente outros princípios e assim por diante. Beleza? Continuamos na próxima parte da aula.